preservar os mandamentos da Bíblia, esses cristãos não assistem televisão e escolhem não fazer faculdade ou ter contato com as tecnologias atuais. Em 1693, o suíço Jacob Amann se desligava da religião menonita. Para ele, o grupo estava se distanciando dos ensinamentos do líder Menno Simons, que acreditava no anabatismo, o adiamento do batismo até a criança ser capaz de escolher a própria crença. Amann dava início, assim, a um novo grupo. Esses cristãos saíram da Europa e se instalaram em assentamentos rurais nos Estados Unidos no século XVIII para se isolar e fugir do serviço militar. Estudiosos da Bíblia, eles interpretam literalmente os textos e vivem de forma humilde e pacífica. Entre eles, falam dialeto alemão e conversam em inglês com pessoas de fora do distrito. Nas belas montanhas americanas, esse grupo de cristãos leva uma vida simples, sem automóveis, eletricidade ou máquinas modernas. São trabalhadores e levam uma vida tranquila, separados no mundo. A maior parte do alimento que consomem provém do cultivo em suas próprias fazendas. Ignoram televisão, jornais e revistas. Eles são conhecidos como o povo Amish. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Geralmente reconhecidos por seus trajes pretos, formais e conservadores, os Amish integram um grupo religioso cristão, ao passo que a principal característica dessa comunidade é manter-se isolado das demais. É possível encontrar colônias Amish espalhadas por todo o território estadunidense e canadense. Quando dizemos que os Amish são conservadores, não estamos falando de posicionamentos políticos. Na verdade, eles são assim chamados por se agarrarem ao sentido literal da palavra e conservarem seus costumes primitivos. Sendo assim, eles vivem daquilo que produzem suas terras e distanciam-se de energia elétrica e equipamentos eletrônicos. Contudo, muito além do visual marcado por roupas antigas e da predileção pelo isolamento social, a comunidade Amish conta com inúmeras peculiaridades. É um grupo religioso cristão conhecido por ser ultraconservador. Aliás, pode botar conservador nisso. Afinal, desde que o líder anabatista suíço Jacob Amann abandonou os menonitas na Europa em 1693 para migrar com seus apoiadores para os Estados Unidos, os Amish perpetuam seus costumes. O termo Amish é uma derivação de Amann e assim ficaram conhecidos aqueles que seguem sua doutrina. Todavia, ao passo que os Amish chegavam à América do Norte, muitos deles eram desvirtuados. Então, como resultado disso, em 1850 foi estabelecido que haveria reuniões anuais entre as comunidades Amish para lidar com esse problema. Em suma, os Amish são um grupo formado por descendentes de alemães e suíços que se consolidaram nos Estados Unidos e no Canadá. Essas pessoas buscam recriar a vida rural do século XVII, período em que Jacob Amann implantou a doutrina, e por isso afastam-se dos elementos característicos da modernidade. Atualmente, estima-se que existem cerca de 198 mil membros da comunidade Amish no mundo, enquanto os Estados Unidos e Canadá abrigam mais de 200 desses assentamentos. 47 mil desses membros residem apenas na Filadélfia. Embora sejam conhecidos por viverem afastados do resto da sociedade, os Amish contam com diversas outras características. Por exemplo, eles não prestam serviços militares e não aceitam qualquer assistência do governo. Entretanto, não podemos colocar toda a comunidade Amish no mesmo saco, já que cada distrito é independente e possui suas próprias regras de convivência. Pois bem,
Os Amish possuem diversas características interessantes que vão desde o dialeto próprio, passam por funções delimitadas por gênero e chegam a representações bíblicas. Apesar de usarem o inglês para comunicar-se com o mundo exterior nas raras vezes que faz necessário, os Amish possuem seu próprio dialeto. Conhecido como Pennsylvania Dutch ou Pennsylvania German, o idioma mescla influências alemães, suíças e inglesas, portanto, essa língua é bem característica do grupo. São facilmente reconhecidos por seus trajes, ao passo que os homens costumam trajar chapéus e ternos e mulheres usam vestidos longos e um capuz cobrindo a cabeça. Enquanto homens têm um papel predominante na comunidade Amish, as mulheres limitam-se a donas de casa. Portanto, as funções feministas são basicamente cozinhar, costurar, limpar, organizar o lar e ajudar os vizinhos. No entanto, em locais públicos, elas sempre seguem seus maridos. Os Amish possuem uma forma peculiar de lidar com a escritura sagrada. Na verdade, eles tendem a interpretar a Bíblia de uma forma bem literal. Por exemplo, baseando-se nas ações de Jesus, eles introduziram a lavagem dos pés na liturgia. Ao contrário do que estamos acostumados a ver, a educação não é uma prioridade para o povo Amish. Só para ilustrar, as crianças da comunidade estudam só até o 8º ano. Basicamente, cursam apenas o ensino fundamental. Além disso, aprendem só matérias necessárias para a sua vida adulta, como matemática, inglês e alemão. Curiosamente, os Amish não obrigam a ninguém a permanecer na comunidade. Aliás, até existe um rito de passagem para isso, o Ruspringa. Nesse período, entre os 18 e 22 anos de idade, o jovem pode fazer o que quiser, experimentar o mundo externo e afins. Dessa forma, caso decida permanecer na comunidade, seguirá para o batismo e poderá casar-se com integrantes da igreja. O rito, chamado Ruspringa, os autoriza a experimentar bebidas, usar drogas, ir a festas, fazer o que quiserem. Eles têm a oportunidade de retornar aos assentamentos ou desligar-se da vida Amish. De 85% a 90% voltam e são batizados. A casa tem o básico, sem telefone, televisão ou qualquer outro eletrônico. Os cômodos têm apenas móveis de madeira feitos pela comunidade. A cozinha é o principal espaço. A maioria não tem pia, apenas uma bomba de água. Cada fazenda da comunidade tenta produzir o que necessita, mas elas não são autossuficientes e negociam com o mundo externo. Assim, em pequenas lojas familiares, os Amish vendem móveis, colchas e comidas típicas. Parte dos ganhos é doada para a compra de terras coletivas. Dessa forma, os itens mais comprados pelos Amish fora de sua comunidade são farinha, sal e açúcar. As cerimônias e cultos são realizados aos domingos, a cada 15 dias, nas casas do distrito. O costume vem da origem da religião. Perseguidos por séculos, seus membros se uniam discretamente para orar. Os líderes são bispos, pregadores e diáconos, eleitos pela comunidade. Após os cultos, a família anfitriã oferece uma refeição. As carroças são utilizadas para ir a localidades próximas, mas, quando necessário, as pessoas pegam carona com conhecidos. A energia elétrica é usada apenas para ordenhar vacas. A iluminação é feita com lampiões. Os aparelhos de marcenaria funcionam à base de força hidráulica, pneumática ou de geradores. A construção de um celeiro é um evento comunitário que reúne homens e mulheres. É organizado para ajudar recém-casados ou para substituir outro celeiro danificado. O uso de guindaste mecânico para levantar as vigas de sustentação já é permitido, mas o restante é realizado de forma tradicional. Ao simplesmente evitar a tecnologia moderna e a industrialização declarada, os Amish acreditam que estão mantendo suas áreas cuidadosamente unidas. Da perspectiva ética, isso pode parecer limitar a qualidade da existência que os Amish vivem, especificamente seus filhos, mas sob outra perspectiva, isso pode ser um estilo de vida que eles sabem que funciona para eles e não desafia o que eles acreditam. Os adultos Amish estão apenas cuidando do bem-estar de seus filhos em um nível espiritual. Assim como as sociedades tradicionais, os Amish geralmente não acreditam em adquirir riquezas. Consideram ter o que é necessário para sobreviver. Os Amish acreditam que o seu próprio modo de vida não exigiria muito mais do que uma educação da 8ª série. A maioria das crianças Amish aprende a administrar uma casa bem antes de terminar toda a escolaridade.
Se não fosse o estilo de vida deles, eles teriam se acostumado completamente às regras das melhores práticas sociais há muito tempo. Uma das maiores comunidades Amish do mundo fica na Pensilvânia e possui cerca de 30 mil habitantes. Embora não sejam adeptos de tecnologia e eletricidade, os Amish podem utilizar celulares fora de casa para fins comerciais. Eles não gostam de ser fotografados, pois dizem que, segundo a Bíblia, um cristão não deve manter sua própria imagem gravada. As autoridades estadunidenses forçaram os Amish a instalar lanternas em suas carroças para trafegar à noite nas estradas, pois entre 2009 e 2017, cerca de 9 pessoas morreram em acidentes envolvendo o veículo. Mas e você? Já conhecia os Amish? Caso você tenha interesse em converter-se aos Amish, você precisa aprender o seu dialeto, abandonar a vida moderna, passar uma temporada na comunidade e ser aceito por meio de uma votação. Mas é bom que você já saiba que as meninas Amish brincam com bonecas sem rosto, pois desencorajam a vaidade e o orgulho. Pode-se distinguir Amish casados dos solteiros por conta da barba. Aliás, há uma proibição para bigodes. Caso transgridem as regras da comunidade, os Amish podem sofrer penalidades que variam com a gravidade da transgressão. Só para ilustrar, uma delas envolve ir para a igreja e ter todos os seus erros apontados em público.